Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, lição de número 7, de 12 de fevereiro de 2023, que tem por título Estevão, um mártir avivado. Está conosco aqui, como sempre, o pastor e o professor Isidro, que vai nos ministrar esta aula com muita propriedade. Nós estamos falando diretamente da área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, aqui nos estúdios da Igreja Assembleia de Deus, que tem por pastor-presidente pastor Osival Pereira Xavier. Então nós vamos passar já a leitura da lição, mas antes eu vou passar para o pastor Isidro, fazer a oração inicial, mas eu já vou dizer logo o texto para você abrir, se você não tiver revista, na Bíblia. O texto da lição de hoje está baseado em Atos, capítulo 6, versículos de 8 a 10. E em seguida, o capítulo seguinte, Atos 7, de 54 a 60. Pastor Isidro. Muito bem, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, iniciando a nossa aula. Pai, pedimos a tua graça, a tua unção, o teu poder na condução, na direção, na ministração desta aula. Pai, por teu Espírito Santo, usa, Senhor, essa lição, usa esse assunto para edificar, consolar, confortar, orientar o teu povo. É no nome de Jesus que nós oramos. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, como já foi dito aí, lição 7, não é? O textual da lição 7, conforme está em tela, está lá em Atos, capítulo 7, verso 55 e 56, que diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. A verdade prática diz assim: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Maravilha. Aí, na sequência, a leitura bíblica clássica, como já foi falado, está em dois textos, Atos 6, verso 8 ao 10, depois 7, 54, 60, e o versículo 8 diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados os libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Eles disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Capítulo... Agora, Atos 7, viu? Vou começar Atos 7, capítulo 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Maravilha, minhas irmãs, meus irmãos. Agora passemos para o conteúdo da lição, como é de praxe. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, o testemunho de Estevão. Segundo, a preciosa morte de Estevão. E o terceiro tópico, avivamento no sofrimento. Professor Silas, quais são os objetivos? O objetivo da lição são os seguintes, são 3. Primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Segundo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Maravilha. Terceiro, conscientizar-se de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Maravilha, é isso aí. Agora vamos para a introdução da lição, né? Que, propriamente dita, é o início da nossa exposição. Aí está em tela, minhas irmãs, meus irmãos. A introdução diz o seguinte: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja. Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, conforme Atos 6:8. De vermelho destacamos: devido à
Sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo causou inveja aos adversários do Evangelho. Veremos que ele foi um servo fiel até a morte, conforme Apocalipse 2:10. Professor Silas, suas observações. O evangelista foi tão cheio de poder e de fé, né, que além de sua sabedoria, o seu conhecimento, ainda fazia prodígios e milagres ainda. Não, olha que homem usado por Deus, né? E chamou a atenção das autoridades, as autoridades que opostam ao cristianismo, né? Então, considerando, resolveram eliminar ele. É verdade. Apagar da história ele como se... Mas não apagou, mesmo pelo contrário, né? E considerando aí um primeiro mártir da igreja, um belo testemunho que ele deu para o cristianismo. Muito bem. Minhas irmãs, meus irmãos, eu quero trazer ainda uma observação, como é de praxe, né? Sobre a introdução. Observe, na lição passada, lição 6, nós vimos a mudança que ocorreu na vida de Pedro. Lembra? Não é? Após ele ser revestido do poder do Espírito Santo, conforme Atos 2. Nesta lição, estudaremos sobre o diácono, servo do Senhor Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã, como disse o professor Silas. Veremos que uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo, avivado, é a sua fidelidade a Jesus. Dito isso, passemos para o tópico 1, que tem como tema o testemunho de Estevão, conforme está em tela. Vejamos. Professor Silas, o senhor pode ler para nós? Diz assim o primeiro tópico do texto: Estevão cheio do poder. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6. O evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Em Atos 8 temos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e oposição dos adversários. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia. Eles disputavam com Estevão. Nos dias atuais, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria, pastor. Muito bem. E aí, professor Ciro, quais são as suas observações? Como já dissemos acima, além de bom conhecimento, que mostrava quando discutia com os povos lá, né, eles não podiam realizar esses milagres, essa fé. Então, ficaram com inveja. Ficaram com inveja, pois não tinha o Espírito Santo na vida deles, né, pastor? É verdade. Sendo assim, ele cheio de sabedoria e fé e audácia, enfrentou aquela multidão, enfrentou com toda a audácia. Por quê? Porque ele era avivado e tinha o Espírito Santo na sua vida. E isso causou inveja ao povo e clamaram a sua morte, como de fato aconteceu, sendo aí o primeiro mártir da morte. Então, assim, eu falo, é um paradoxo, né? Gloriosa porque ele viu Deus, viu Jesus e tal, e foi assim, e teve assim a consciência de que estava indo para o céu. Muito bem. Avivado. Minhas irmãs, conforme vocês viram aí, com as palavras do professor Silas, eu quero jogar mais luz sobre esse ponto, que é o ponto 1, Estevão usado por Deus. Antes, vejamos, Estevão, o diácono Estevão, foi contemporâneo, é importante saber disso. Ele foi contemporâneo de Paulo, ou Saulo de Tarso, como nós vamos ver mais na frente, foi contemporâneo do mesmo Caifás, que era o chefe do Sinédrio, que na época condenou Jesus, foi contemporâneo de Gamaliel, o mestre, aonde Paulo aprendeu, e dos apóstolos. E de acordo com estudiosos, a sua morte, Silas, foi cerca do ano 36 ou 37, mais ou menos, depois de Cristo. Dito isso, sobre Estevão usado por Deus, eu faço a seguinte observação. Estevão, minhas irmãs e meus irmãos, era um homem que tinha, observe, comunhão com Deus, e foi usado para efetuar grandes coisas que glorificavam o nome do Senhor. Portanto, nos dias atuais, mais do que nunca, precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo como Estevão, para que o nome do Senhor seja glorificado em meio a uma sociedade materialista, incrédula e totalmente revoltada contra os princípios cristãos. Dito isso,
Vamos para 1.2, estamos no tópico 1, o testemunho de Estevão, e 1.2 vai falar sobre uma covarde oposição, conforme está em tela. Observe, uma covarde oposição. Olha aqui, olha. Os inimigos da igreja usaram de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã, como eles, nós destacamos de azul. Como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, conforme Atos 6,10, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus, conforme Atos 6, 9 e 11. Eles usaram de violência contra Estevão, excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, que é o mesmo sinédrio, né? Ok? O arrebataram ao conselho sinédrio, conforme Atos 6, 12 e 14. Porém, nós grifamos, algo surpreendeu os acusadores. Todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6,15. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder e a glória de Deus em suas vidas por meio do Espírito Santo. Ciro, sua observação. Pastor, olha, quem pode resistir à sabedoria que vem do alto? Né? Isto é, dado pelo Espírito Santo, conforme Pedro. Na escolha do diácono, Estevão já foi citado, cheio de fé, de poder, etc. E tal, né? Fazia prodígios e milagres, né? Então, não que os demais, após também os escolhidos, fossem também cheios de Espírito Santo, conforme no início da escolha, né? Mas vemos que logo Estevão se destacou. Destacou pela sua sabedoria, sua pregação, os milagres que fazia, né? Inclusive enfrentando todos os seus opositores, inclusive chamados libertinos sirineus, que eram... Os libertinos, todo mundo sabe que era filho de escravo ou escravo liberto, né? Da época lá, né? Maravilha. Então, conforme o pastor citou aí, o rosto dele brilhava como anjo. Mesmo assim, aquelas pessoas estavam tão irados, tão com raiva, invejoso, que não podia conter. Então resolveram, né, fazer mal contra o nosso irmão Estevão. Muito bem. Alguns subsídios sobre esse ponto 2, uma covarde oposição. Observe. Não podendo resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava, isso aqui nós estamos dando um foco. Os adversários recorreram, primeiro, à mentira, à calúnia e ao suborno, conseguindo, portanto, motivar, isto é, amotinar os anciãos e os escribas. Feito isso, o levaram ao sinédrio. Detalhe, o mesmo sinédrio, o mesmo órgão, né, máximo da corte judaica que tinha sentenciado a Jesus. Né? Levaram, ok? E lá o sinédrio, logicamente, né, o sentenciou. Fechando isso aqui, eu quero apenas fazer assim uma observação. Os inimigos da igreja, viu, minhas irmãs, isso aqui é sério, sempre, né, Silas? Sim. Usaram e sempre usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Ao longo da história, desde Jesus, né, a igreja tem passado por tremendas perseguições. Tudo porque os inimigos da igreja têm usado em meios escusos, mas até aqui a igreja tem sido vitoriosa, porque o poder que está com a igreja é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. Passemos para o ponto 3, estamos no tópico 1, testemunho de Estevão, e agora o ponto 3, a fúria dos acusadores. A lição é um pouco repetitiva, mas aqui para deixar bem claro para os irmãos como realmente o inimigo faz para deter a obra do Senhor. Ciro, lê para nós, por favor. Vamos lá. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Isso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Coisa. Em suma, denunciou as traições e homicídio contra Jesus diante de tão dura denúncia. Ouvindo eles aos membros do sinédrio ou do conselho, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus puseram no seu coração. Suas observações. A coragem, pastor, é a ousadia de Estevão, pelo poder do Espírito Santo,
como já estamos, fez dele o seu discurso apontar e fazer duras e puras verdades aos que lhe acusavam, né? Mostrando o que fizeram com Jesus. Digamos assim, mexeu com a sua consciência, com os seus brios, com tudo. Eles não suportaram essas acusações, que eram real. Era real, sentiram. Então resolveram pela sua morte. Mas Estevão não se intimidou. Deus deu graça a ele, o Espírito Santo, sabedoria, para ir até o fim. Não quis se defender, só apenas defendendo a fé. A fé, muito bem. Fé em Jesus Cristo, apenas isso. Ok. Ainda nesse ponto, como é de praxe, eu quero fazer a seguinte observação. Observe que Estevão, que nós estamos focando, dando ênfase mais. Estevão manteve-se firme, como disse Silas, em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. O que levou ele a ter tal atitude? O poder do Espírito Santo, a unção, a graça, o revestimento de Deus. Continuando. Tamanha fidelidade a Deus, como já dissemos, foi gerada por quem? Pelo poder do Espírito Santo. Queridos, minhas irmãs, meus irmãos, o mesmo Espírito Santo que revestiu Estevão, capacitando-o a fazer aquela defesa, aquela apologia da fé cristã, e não cedendo ao inimigo, esse mesmo Espírito Santo está em você, está em mim, quer nos usar com poder e glória. Aí vamos fechar esse ponto 3, dizer o seguinte: olha, irmão, isso aqui é sério, que é ponto. A história da igreja, desde os primórdios, tem mostrado que todos os sistemas religiosos, institucionais e políticos foram usados para destruir a igreja desde o seu nascedor. Isso é fato. Continuando. A igreja de Jesus nasceu, cresceu e desenvolveu-se debaixo de perseguições das mais diversas. E por que essa igreja não foi destruída, não foi abalada? Continua cada vez mais avante, progredindo, crescendo rumo à glória. Por quê? Eu concluo dizendo, se não fosse o poder do Espírito Santo, a igreja não teria sobrevivido. Foi Jesus quem afirmou em Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja, que é cheia e que defende os princípios de Deus e que é cheia do Espírito Santo. Dito isso, tópico 1, tópico 2 agora. Vamos lá para o tópico 2, que é a preciosa morte de Estevão. Vamos analisar de forma mais apurada isso aí. Vamos para a tela. Tá aí, ó. Preciosa morte de Estevão. Primeiro, cheio do Espírito Santo, como eu já falei, né? Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Aí nós grifamos, antes de se tornar o primeiro mártir da igreja, Estevão teve uma visão da glória de Deus, de modo que a morte não o intimidou. De azul, destacamos esse versículo de azul, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Olha o detalhe. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Fechando, que visão gloriosa, né? Uma vida espiritualmente avivada, cheia do Espírito Santo, nas horas mais difíceis da vida, contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Silas, é com você. Pastor, quem está cheio do Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, sempre tem visão de Deus, visão gloriosa de Deus, sua alma está alegre. Olha só que diferença. Quando Pedro viu a glória de Deus, viu Jesus, viu aquilo tudo, ele tirou o seu foco da morte, do seu próprio sofrimento. Ele estava vendo a glória de Deus, então ele se empolgou de tal forma que tudo isso significa para ele que ele tinha aqui uma vida avivada até no último momento da sua morte, né? E avivamento, passando para nós aqui, ele tem que ser constante na vida do crente, não só em determinados eventos, né, pastor? O avivamento é perene. E Pedro, que teve um avivamento aqui no momento mais difícil, sobressaiu esse avivamento dele, porque estava cheio do Espírito Santo. Isso, quem é cheio do Espírito Santo? Então, é isso aí. É uma vida gloriosa. Vida gloriosa. E um detalhe, meus irmãos. Estevão, observe, né? Estevão, ele é um exemplo para todos nós de como vencer as batalhas, seja quais forem. Somente cheio do Espírito Santo.
Ainda eu quero trazer alguns subsídios sobre esse ponto 1. Observe, ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença na vida dos servos e servas de Deus. Vou repetir, ser cheio do Espírito. Ser cheio aqui, querido, não é ficar cheio de alegria. Ser cheio aqui é ser guiado, ser revestido, andar na direção do Espírito Santo. É ser totalmente dominado, controlado pelo poder de Deus. Foi isso que fez de Estevão o primeiro mártir. Continuando. O Espírito Santo concedeu a Estevão poder para, primeiro, realizar prodígios entre o povo e sabedoria para pregar o Evangelho. Se nós fôssemos caracterizar Estevão com uma palavra, viu, Silas? A palavra seria cheio. Vou repetir. Não é? Se existe uma palavra que caracteriza a vida de Estevão, a palavra é cheio. Como assim, professor? Cheio. Primeiro, cheio do Espírito Santo. Primeiro ele foi cheio do Espírito Santo, é o segredo. Atos 6, 3, 5. Depois, cheio de fé. Atos 6, 5. Cheio de sabedoria. Atos 6, 3. Ele era cheio de graça. Atos 6, 8. E era cheio de poder. Atos 6, 8 também. E de ousadia também, né, pastor? Você quer saber, meu irmão? Olha, já disse, repito. Aonde está o Espírito Santo, pastor? Está em você. Nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Ele já está em mim, está em você. E o que eu tenho que fazer para ser cheio é abrir o coração. É dar lugar ao Espírito que habita em você e deixar ele tomar todo o seu ser. Quando isso acontece, Silas, você vê coisas que a mente humana, que a mente natural não consegue enxergar. Como disse Silas, você consegue, em meio às pedradas da vida, enxergar a glória de Deus. Próximo ponto, que é o ponto 2 do tópico 1, vai falar sobre a violência dos acusadores. Está aí em tela, vejamos, está aí, a violência dos acusadores. Com você, Silas. Vamos lá. Os acusadores ficaram enfurecidos por não suportar ouvir o que Estevão via a glória de Deus e a Jesus nos céus. E eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele e, expulsando-os da cidade, apedrejaram o primeiro mártir da igreja cristã em vermelho. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Observe que Saulo de Tarso já era o principal perseguidor da igreja. E aí, o que você coloca aí? O que você faz? Eu falo o seguinte: faltou argumento aos seus acusadores diante do belo discurso cheio de poder, de coragem, de fé, com unção do Espírito Santo. Eu pergunto, que argumento existe, pastor, de quem está cheio do Espírito Santo para rebater qualquer coisa, onde só sai palavras de verdade, né, pura verdade, assim, coisas maravilhosas, que mexeu com a fúria maligna. O pessoal se retorcia, taparam os ouvidos, e sem resposta, envergonhados, o que fizeram? Vamos calar esse homem, porque não tem como calar de outra forma, a não ser eliminar. Matá-lo. Muito bem. E Estevão não estava nem aí, estava vendo a glória de Deus e não se intimidou diante de tudo isso. Estevão, né? Estevão. Ok, muito obrigado. Bem. Minhas irmãs, é interessante que os acusadores, como esse Silas de Estevão, não aceitaram a mensagem, não renderam-se à mensagem. Não é? Que o correto seria o que eles aceitarem. Não é? E expulsaram-no da cidade, o apedrejaram, como nós vimos aí, até a morte, e as suas vestes, as vestes de Estevão, foram colocadas, lançadas aos pés, olha o detalhe, de um jovem chamado Saulo de Tarso, conforme Atos 7:58. Vamos aqui fazer aqui uma análise. Né? De acordo com o estudioso, isto é, de acordo com Atos 8:1, ela diz que Saulo de Tarso consentiu na morte de Estevão. Subentende-se que aquele jovem, né, fariseu, mestre da lei, ele fazia parte ali daquela turba que aprovou, né, o martírio, que aprovou a morte de Pedro de tal forma. E aí é interessante que, no entendimento, minhas irmãs e meus irmãos, de Agostinho, quem foi Agostinho? Agostinho foi um dos pais, foi o último pai da igreja, a igreja antiga. Agostinho viveu de 354 a 430 depois de Cristo.
é o chamado Santo Agostinho, que foi bispo de Hipona. Ele, antes de ser cristão, foi filósofo, ele conviveu em diversas ideologias ou filosofia, e depois se converteu ao cristianismo. E o que o bispo de Hipona, Agostinho, tido como, depois de Paulo, o maior teólogo da igreja, o que ele diz sobre a morte de Estevão e Saulo de Tarso? Diz ele: Estevão, através do seu testemunho e martírio, pode ser chamado de precursor da conversão de Saulo. Isso é a posição dele, né? E de fato, né? Ok, mais na frente nós vemos Saulo de Tarso mencionando isso. Ok. Agora eu quero fechar esse ponto dizendo o seguinte: minhas irmãs, meus irmãos, o Sinédrio, olha só, em vez de acolher a mensagem da verdade com humildade, preferiu sentenciar Estevão à morte. Infelizmente, meus irmãos, muitos hoje não querem ouvir a verdade do Evangelho. Têm os seus ouvidos tapados. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, vai de encontro ao seu estilo de vida pecaminoso que preferem adotar. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. As pessoas não querem se curvar diante da mensagem da palavra de Deus. Porém, minhas amadas e meus amados, quer queiram ouvir ou não, eu e você, como Estevão, devamos, no poder do Espírito Santo, pregar o Evangelho. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Amém? Vamos lá, o último ponto, o perdão no martírio. Que isso? Olha aí, na tela, olha, o perdão no martírio. Estamos no tópico 2, não é? No momento de suplício e de dores, Estevão, olha o detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Isso aqui é sério, isso aqui é sério. De vermelho, ó, nós estamos citando o versículo de vermelho. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Jesus, recebe meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. Que exemplo grandioso. Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 16, 15. De azul, um crente espiritualmente avivado, detalhe, meus irmãos, observe, não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus agora. Silas, está com você. Pastor, Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, né? Com a visão, e viu a visão, a glória de Deus, né? Isso. Contemplando ali a glória de Deus, que teve força para ainda gritar bem alto, né? Perdoando os seus algozes, né? De tal forma que ele não parece que ele não sentia dor, né? Isso. Então o sofrimento dele conduziu ele aos céus de maneira muito gloriosa. Até parece que ele já estava antecipando, pastor, o que o apóstolo Paulo, esse mesmo Saulo, provavelmente, que recebeu as suas vestes, né? O que Paulo escreveu lá em Romanos 8, 8 e 18, que fala: tenho para mim, porque tenho para mim, por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos aguarda, né? E lá também, em 2 Coríntios 7, 8, a nossa leve momentânea tribulação, tal, produz um peso de glória. Então Estevão estava com tudo isso, irmão, meus irmãos, com tudo isso, pastor, vendo a glória de Deus, ele não se importou, enfrentou a morte vamos dizer, em pé, diante de Deus, em pé. Ele viu o Filho do Homem em pé diante de Deus, ele enfrentou a porta, embora talvez recebendo as pedradas e dor ali, mas ele gritou: Senhor, perdoa. Que coisa linda. Olha aqui, é avivado, como o irmão falou anteriormente. Ele não teve espírito de vingança. Muito porque bem. Não cabe quem está cheio de Espírito Santo um espírito de vingança. Muito bem. As colocações do Silas foram interessantes. Quero jogar mais luz. Estamos aqui no bate-papo, viu, irmão? O foco aqui é fazer uma síntese, um resumão da nossa aula. Mas eu quero jogar mais luz dizendo o seguinte: olha só. Em meio às pedradas, Estevão seguiu o exemplo de Jesus na cruz. Jesus na cruz, em Lucas 23, 34,
diante dos seus algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Pois muito bem, Estevão, discípulo fiel do Mestre, seguiu a risca. E ele, Estevão, orou. Atos 7,60. Senhor, não lhes imputa esse pecado. Eu quero refletir com os irmãos sobre, não é, o perdão no martírio. Olha o detalhe. Diante da injustiça, do escárnio e da violência, Estevão consegue perdoar. Você consegue perdoar também? Difícil, né, pastor? Como é que nós estamos nessa área, meus irmãos? Ainda, continuando, né? Observe, eu quero focar ainda o detalhe, observe, ele morreu de forma digna de um cristão verdadeiro que não guarda amargura, ira ou ódio. Portanto, aqui eu quero trazer uma aplicação para mim e para você, para nós, discípulos de Jesus do século 21. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Escute, um crente espiritualmente avivado, cheio do Espírito Santo, que diz que é discípulo, seguidor de Jesus, não cultiva a vingança, nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Tal cristão segue exatamente o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 44, que diz: eu, porém, vos digo, é Jesus que mandou, irmãos, meus irmãos, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem. Eu tenho observado, Silas, nesses últimos dias, principalmente por política, muito ódio no coração dos cristãos. Pessoas falando de que alguém tem que morrer, alguém tem que morrer. Querido, que tipo de cristianismo é esse? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Continuando, o próprio Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele diz aos discípulos o seguinte, Mateus 6, 14 e 15. Olha o que diz lá aqui, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens, o vosso Pai não vos perdoará. Eu quero fechar sobre esse assunto citando Romanos 12, 14, onde Paulo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A essência do cristianismo é o perdão. Se eu não consigo perdoar meu irmão, se eu não consigo perdoar o outro, então eu preciso me converter. Fecho dizendo o seguinte, o perdão é um sentimento. O perdão, perdoe-me, o perdão não é um sentimento. Eu sinto. Não, o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão, é um dever, é uma obrigação que eu e você nós temos para com o nosso irmão. O discurso de Estevão diante do Sinédrio, meus irmãos, fecho dizendo o seguinte, é uma defesa da fé propagada por Cristo e pelos apóstolos. Ele é o precursor de todos quantos defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou distorcem. Ele é o primeiro, foi o primeiro que morreu por essa causa. Que nós sigamos o exemplo dele. Próximo ponto, o tópico 3, o avivamento no sofrimento. É possível? Ora, se não é possível. Vejamos em tela, observa aí, o sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. De vermelho. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, à exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Fechando de vermelho, quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, na escola, na universidade, quer na vida profissional ou na política. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. É com você, Silas. Bem, pastor, como diz aqui o nosso irmão, nosso texto, o irmão citou, muito bem repetiu, a história realmente revela, né, que todos eles foram martirizados, com exceção desses que o irmão citou, né? Isso. A própria história resiste, mas também fala que eles não negaram a fé. Não negaram a fé. Por que não negaram? Porque eram avivados, estavam com o Espírito Santo na sua vida, né, irmão? Pois estavam cheios do Espírito Santo, né? E avivados, que com coragem enfrentaram a morte, sem nenhum... E a morte violenta, viu, pastor? Não é morte qualquer assim, levou, morreu, não.
mas eles têm justa recompensa, pastor. Tem Muito um bem. galardão no céu, uma coroa de glória. E nós estamos nesse nível é um preparados para enfrentar algum sofrimento ou até a morte mesmo, pastor? Será que estamos? Não sei, pastor. Eu estou tão preocupado, Olha, né? a Ai, gente- meu Deus, por que fulano, por que ciclano, por que a Não, política? Meu Deus do Querido. céu. Vamos focar, irmão, Isso. no Evangelho, em Cristo, e no avivamento, né, pastor? Vamos tirar os olhos das circunstâncias políticas Vamos terrenais e olhar para focar Jesus. os né? olhos, como Estevão focou. Muito bem. Queridos, eu quero ainda trazer observação aqui, ó. A morte de Estevão, é interessante isso aqui, marcou o início da primeira perseguição feroz aos cristãos. Estevão foi morto, no capítulo 8, verso 1 ao 3, ela fala que Saulo de Tarso, né, investiu terrivelmente para destruir a igreja. E aí, no versículo 4 a 40, porém, mostra que, ao mesmo tempo que se instalou a perseguição, né, paralelo a isso, né, a igreja cresceu, expandiu, saiu da região da Judéia, foi para Samaria, conforme Atos 1:8, né, se estendendo até os confins da terra, conforme Atos 13 em diante, com as viagens missionárias. Em outras palavras, quanto mais os cristãos foram perseguidos, mais vidas foram transformadas, mais eles se despertaram para fazer a obra. O que me chama a atenção, Silas, é que o que levou a igreja a sair da Judéia, da região da Judéia, porque Jesus disse em Mateus, em Atos 8, né, que eles deveriam pregar o evangelho na Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estavam na Jerusalém, começou em Jerusalém, estava na Judéia, ficaram ali restritos, de repente veio a perseguição. E a perseguição serviu para quê? Para que o evangelho fosse mais adiante. Então toda a perseguição que a igreja passou teve um objetivo, que é o quê? Levar a igreja a ser mais avivada, mais desperta, levar os cristãos a ir mais adiante e não ficar acomodado ou ficar de forma, não é, inerte, esperando a coisa acontecer. Mas eu quero continuar dizendo o seguinte, sobre os apóstolos, não é? Já vimos que a Bíblia só relata a morte de um apóstolo, que foi o apóstolo Tiago, não é? Que é tido como que foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir. Tivemos o diácono Estevão, mas dentre os apóstolos, o primeiro a morrer como mártir foi Tiago, né? Conforme Atos 12:1-2, lá fala que Tiago foi o primeiro apóstolo. De lá, ó, que o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada. Quem? Tiago, irmão de João. É o que a Bíblia relata. Isso foi por volta de 44, mais ou menos, depois de Cristo, né? E a história, quem quer conhecer melhor sobre o que é sofrimento, leia, né? Os livros, tem um livro muito interessante que é As Catacumbas de Roma. Tem a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que narra os primeiros 3 séculos, mais ou menos, quase 3 séculos da história do cristianismo. Você vai ver como a igreja, nos seus primeiros séculos, até era Constantino, sofreu terrivelmente, mas não negou a fé. A semente foi plantada, né? Estevão foi o primeiro a lançar a semente do martírio, e todos que seguiram, né, não negaram a fé. Fechando, quer dizer para os irmãos o seguinte, que o mesmo Espírito Santo que esteve sobre Pedro, sobre Estevão, sobre todos os apóstolos, está em nós e quer nos usar para fazer uma diferença nesses últimos dias. Por último, o avivamento e sofrimento. Avivamento e sofrimento. Está em tela, vejamos. Começar a terminar. O avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Ele renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes, isto é, termos condição de resistir aos problemas diante das lutas, dificuldades. Grifando, para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. E essa alegria só vem se estiver cheio do Espírito Santo. De azul, o avivamento é uma questão de necessidade, pois o crente em Jesus precisa de suporte, né? Desse revestimento do céu, para superar as muitas agruras pelas quais passa. Né, Silas? Verdade. Suas observações, Silas. Só para acrescentar, pastor, tem um livro na CPAD que fala sobre os martírios dos cristãos. Um livro muito bonito. Muito bom. Um livro muito bom que fala sobre os martírios. Muito bem, pastor. Um crente revestido do poder do Espírito Santo certamente é um crente avivado.
Deve ser avivado mesmo. Aliás, ser, né? todo crente deve buscar avivamento. Se não é, tem que buscar avivamento. É Eu mesmo tenho que buscar avivamento, né? Esse avivamento torna um crente forte, corajoso, para enfrentar, pregar o evangelho com audácia, com coragem, enfrentar os inimigos, enfrentar as tribulações e, se possível, até a morte, como enfrentou os primeiros mártires, né? Estevão, né? E os outros apóstolos lá, e a igreja primitiva também, né, pastor? Muito bem. Pois ele sabe que tem uma vida segura em Cristo Jesus. Maravilha. Para uma eternidade, viver nos céus, na presença de Deus. Então, meus prezados irmãos, estejamos firmes, avivados, para enfrentar as tribulações, porque os dias são maus, né, pastor? A igreja se aproxima, a vinda de Jesus, os dias são maus. Mas parece que tem alguns cristãos que pensam que o céu é aqui na terra, né, irmão? Oh, meu Deus. Deus tem misericórdia. Queridos, eu queria dar uma observação sobre ainda o sofrimento e morte dos cristãos primitivos. A história do cristianismo, ela descreve as fases. Até os anos 100, primeiro século, nós vemos a fase apostólica. Do segundo século, terceiro século, nós vimos a fase da igreja, né? Na sua expansão, da igreja primitiva, os pais da igreja. São tantas histórias de luta, pessoas morrendo. Veio Constantino em 312, né, que aparentemente houve uma calmaria, mas depois todos aqueles que levantaram contra o sistema, né, da igreja organizada eram perseguidos. Veio os anos da Idade Média, arredondado entre os anos 500 da era cristã até 1500. Foi perseguição àqueles cristãos verdadeiros que não aceitavam a corrupção do cristianismo. Aí veio a reforma 1517 com Martinho Lutero, né? E até hoje nós estamos passando por luta, não vai parar até Jesus voltar. Fechando, quer dizer o seguinte: o avivamento e sofrimento. Minhas irmãs, meus irmãos, Deus deseja que aqueles que, né, o servem, o adoram, que aqueles que se dizem serem os seus servos, Deus deseja que sejam sempre cheios do Espírito Santo. Deus sabe que a única forma de eu e você, de nós, fazermos a diferença neste mundo é ser cheio do Espírito Santo. Aí vem um detalhe que eu quero ainda focar aqui nessa tela. Observe. Em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, 13, diz, abre aspas, o que o apóstolo Pedro diz? Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Agora, o contexto, Pedro diz, olha, que esse sofrimento não seja por causa de maus procedimentos, coisa mal feita, mas seja simplesmente por causa do amor ao evangelho, tá? Vamos ter muito cuidado. Fechando, meus irmãos, o ser cheio e guiado pelo Espírito Santo é essencial, minhas irmãs e meus irmãos, para o crente se fortalecer no Senhor e, assim como Estevão, ser um vitorioso. Graças a Deus, estamos chegando ao término de mais uma aula. Vimos na aula de hoje 3 tópicos. Primeiro tópico, né, o testemunho de Estevão. Segundo tópico, a preciosa morte de Estevão. E o terceiro tópico, o avivamento do sofrimento. Agora passemos, conforme está em tela, para a conclusão da nossa lição. Professor Silas, é com o senhor. Bem, a conclusão é o seguinte: diante do inimigo do evangelho, de crente e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritual avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo Jesus. E aí, Silas, o que você tem a dizer finalmente? Pastor, Estevão tinha, ele cheio do Espírito Santo, o que ele tinha? Ele tinha, como eu falou, sabedoria, coragem, né, comunhão com Deus, né, e tudo isso tinha. E o crente cheio do Espírito Santo pode ter isso também, não é só Estevão, não. Hoje pode acontecer também, pode, não acontece. Tem muitos nossos irmãos, nós, né, cheios do Espírito Santo, conhecimento, sabedoria. E Tiago fala que não tem sabedoria peça, né? Mas se você está cheio do Espírito Santo, você pedindo, Deus dá. Então, os relatos que Estevão viu no último momento foi um exemplo para nós que quem tem o Espírito Santo está sempre vivendo o sobrenatural de Deus. Muito, né? bem. Do seu lado. Não reclamou do seu sofrimento, não reclamou na hora da morte, não se defendeu. A gente não vê o discurso dele fazendo uma defesa. Isso. A defesa dele era do evangelho. E detalhe, Sila, não praguejou. Não praguejou.
Não amaldiçoou ninguém. Não amaldiçoou ninguém. Mostrou apenas ele encarou a morte, irmão, com toda galardia, com toda unção mesmo, né? É um exemplo para nós. Ficar reclamando das tribulações. E não. aqui para nós, alguns dizem que essa postura de Estevão diante da morte, essa postura de fidelidade, de uma forma ou de outra, impactou o jovem Saulo. Sim, perfeito. Porque no futuro, levou ele falar que as mensagens, olha... Porque de acordo com estudiosos, na área da psicologia é fato. Você nota que Saulo, após aquela perseguição, após a morte de Estevão, ele envidou todos os esforços para calar a voz da sua consciência, que de uma forma ou de outra tinha sido atingida pelo testemunho do mártir Estevão. E mais tarde ele sofreu na pele, né? Alguma coisa, consequência. E depois ele falou, realmente... Porque ele não quis falar, mas realmente Estevão tinha razão. Isso. Eu vou ver nessa aflição, mas a glória é... Ele também viu o céu, né? Deus mostrou para ele lá, foi lá. Muito bem. Arrebatado, né? Graças a Deus, minhas irmãs e meus irmãos, estamos chegando ao término, né? Eu quero trazer a seguinte fala final, dizendo o seguinte, observe. O Espírito Santo, queridos e queridas irmãs, é fundamental na caminhada cristã. Eu repito mais uma vez, por favor, eu e você somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios 6,19, Paulo diz, vós sois o templo, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, está em você. O que é preciso fazer, pastor, para ser cheio, ser impactado, ser revestido, é dar lugar, meu querido. Já está em nós. Verdade. Abra a porta das dependências do seu ser para o Espírito Santo. Deixa ele invadir. Não digo essa pessoa invadir, até feio. Deixa ele tomar conta do seu ser, controlar o seu ser. Aí tu verás a glória de Deus. Ainda continuando, observe. Por isso, cada crente deve buscar encher-se do Espírito Santo, como eu busco, pastor, orando, lendo a palavra, meditando, dando lugar a Deus, pedindo ao Espírito Santo, peça, diga, Espírito Santo, me ajuda, me enche, me capacita, me reveste, peça. Ei, o Espírito Santo, ele glorifica o Pai e o Filho. Esse é o papel dele, revelar a você o projeto de Deus. Continuando aqui, rapidinho aqui, manter a fidelidade a Cristo em momentos de tribulação e angústia essencial. Somente o Espírito Santo concede esta condição. Portanto, assim como Estevão, se formos fiéis, cheios do Espírito Santo, até o último dia, com certeza, breve, veremos a glória de Deus. Né, Silas? Amém. E aí, Silas, mais alguma coisa? Não, absolutamente. Está correto. É só agora seguir o exemplo dos nossos primeiros irmãos da igreja, né? Cheio do Espírito Santo. Isso. Inclusive do primeiro mar. É desse jeito. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos chegando ao término. Quero aqui agradecer a todos os irmãos que assistem, participam conosco. Temos muitos professores de escola dominical da DEB, temos irmãos de outras denominações, sejam bem-vindos. Aqui nós não estamos querendo defender teologia A ou B. Aqui nós estamos querendo falar de Jesus, nós falamos de Jesus. Óbvio que aqueles pontos que nós temos em comum na Assembleia de Deus, nós defendemos conforme a declaração de fé. Mas aqui nós não atacamos, aqui mostramos a palavra. E você é convidado, Divulgue isso aqui, né, filhos? E agora vamos orar, Pai. Aí agradecemos a Ti por esse momento especial. Pai, por Teu Espírito Santo. Visita cada irmão, cada irmã, cada vida. Ó Deus, usa, Senhor, essa lição, usa essa aula para edificar, consolar, confortar, revestir Teu povo, fazer o Teu povo cada vez mais se conscientizar que a única forma de vencer a batalha interior e exterior é cheio no poder do Espírito Santo. Que agrada o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora, santificadora do Espírito Santo seja com todos sempre. Amém. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Jesus. 2023. Anunciando o Evangelho até o fim. Amém. Amém.